Deixa eu te contar uma novidade. Você sabia que a mulher brasileira vai viver, segundo o IBGE, em média, 79 anos ou mais? Ou seja, é tempo pra caramba, né? Porque a gente ainda quer viver mais do que isso. E junto com esse advento do envelhecimento, muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. O que é importante para nós vai mudar, mas não é só isso, não. Muda também muita coisa no nosso corpo. E entre essas mudanças vem a menopausa. Me conta uma coisa, você que está aí assistindo, você está passando pela menopausa? Comenta aqui para a gente saber. Ou se você ainda não chegou nesse momento, a sua mãe está na menopausa? Sua avó, suas tias? Como é que está sendo isso dentro da sua casa? Conta para mim que eu quero saber. E a gente precisa falar da menopausa sem tabu, sabe por quê? Porque ela vai mexer em diversas coisas do nosso corpo. Então, às vezes, uma mulher com menopausa vai chegar para o oftalmologista, para o dermatologista, para mim lá no meu consultório, para o ginecologista. Então, todos nós que cuidamos de mulheres temos que estar antenados nesse assunto. E para falar sobre isso, eu trouxe uma médica primorosa e uma amiga pessoal, a ginecologista e obstetra, a doutora Raquel Gontijo. Doutora, seja muito bem-vinda e se apresente para o nosso público. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui com você hoje. Meu nome é Raquel Gontijo, eu sou médica, ginecologista e obstetra, atuo no sistema público e privado de saúde e para mim é um prazer poder cuidar de mulheres, acompanhar cada fase do desenvolvimento, cada desejo que elas têm e desafiador, como a própria mulher vive, é cuidar do climatério e da menopausa. Então, vamos falar desse assunto tão importante. Vamos sim. Gratidão por você ter aceito aí o nosso convite. E, doutora, a gente sabe que um dos dramas da vida das minhas pacientes, e talvez o seu aí de casa também, é realmente escolher um ginecologista e ter essa continuidade dos cuidados com o ginecologista. E eu ouço isso muito lá no consultório porque, para quem não sabe, eu faço cuidados clínicos voltados para a prevenção de doenças, envelhecimento saudável, cuidar das doenças que a pessoa já tem. E muitas vezes existem algumas questões ginecológicas que aparecem para a gente dentro da clínica. Então, eu queria que você contasse para a gente como que começa esse cuidado ginecológico e como que a gente faz para ter essa progressão com o mesmo ginecologista. Então, o ideal é que você já tenha um médico de referência. É importante que você tenha o seu ginecologista, né? Que faça o seu acompanhamento de rotina, que ele te conheça, porque ele vai saber de cada fase da vida que você está vivendo. O melhor momento não é se procurar quando a gente tem algum sintoma, quando a gente precisa por um motivo específico. O ideal é que se tenha um acompanhamento linear, contínuo, né? Mas, óbvio, que é importante para as mulheres, né, saber pelo menos as coisas preventivas em relação à ginecologia. Então, quando iniciar os preventivos, quando iniciar rastreio de mamografia. Então, independente dos sintomas, o ideal é um acompanhamento contínuo mesmo. Então, talvez não esperar adoecer as suas partes íntimas, a sua mama, mas procurar preventivamente desde a juventude e ter esse segmento até a vida adulta e a terceira idade, não é isso? Isso mesmo. A ginecologia é uma área que é muito grata. A gente consegue atuar de forma preventiva em diversas doenças, coisas que a gente não pode fazer em outros cenários, né? A ginecologia a gente faz prevenção de câncer de colo de útero, prevenção de câncer de mama. Então, é muito importante que a gente saiba agir preventivamente e não só remediar. Certo, muito bem. E, doutora Raquel, hoje em dia, dentro das pessoas idosas do Brasil, metade ou até um pouco mais da metade são mulheres. E a gente sabe que essas mulheres estão aí vivendo a menopausa. São mais de 30 milhões de mulheres entre climatério e menopausa. E é importante a gente entender qual que é a diferença disso. Porque tem gente que fala climatério, tem gente que fala menopausa. O que é isso? Conta pra gente qual que é a diferença desses dois termos. Sim. Por que há confusão? Porque um está dentro do outro. Menopausa é exatamente 12 meses sem menstruar. Então, a partir do momento, a mulher pode ter irregularidade, ela pode começar a ter sangramentos até mais intensos, com cólicas, coisas que não aconteciam antes, mas aí a menstruação pode começar a falhar. Um mês vem, no outro não. Mas para a gente considerar a menopausa, a gente dá um diagnóstico retrospectivo. A gente fala assim, olha, agora eu fiquei 12 meses sem menstruar. Então minha menopausa foi em setembro
de 2023, né? Já o climatério é toda a fase que compreende a menopausa e além dela. Às vezes as mulheres vão começar a ter sintomas do climatério muito antes da menopausa chegar. Então elas vão começar com algumas queixas, alguns sintomas relacionados, a gente chama de síndrome do climatério, que é justamente essa fase. Geralmente a gente considera que a mulher está entrando no climatério por volta dos 45 anos de idade. E a menopausa no Brasil, a maioria das mulheres vai entrar entre os 45 a 55. No Brasil, a gente considera a maior chance entre os 47 a 48 anos de idade. Certo. Então, tem essas faixas etárias aí mais típicas, né? Que a gente já fica atento e já fica esperando, né, doutora? Exatamente. É importante a gente se atentar e, principalmente, se tiver um diagnóstico, né, de uma menopausa precoce, né? Procurar, seu ginecologista está te acompanhando, porque tem diversas intervenções que são necessárias. É uma fase da vida da mulher onde aumentam-se alguns riscos. Então, a gente precisa estar ciente de em que fase que a gente está vivendo, né? Esse autoconhecimento junto com o seu médico ali é muito importante. E uma outra coisa que o pessoal até manda muito essas perguntas para mim é o seguinte: nós sabemos que a menopausa ela tem 2 caminhos. A mulher pode ser assintomática, não sentir nada, ficar bem, e até chega esses relatos: nossa, menopausa eu nem vi, não tive nada. Mas outras já têm aqueles sintomas muito intensos que geram muito sofrimento. Então, até 70% das mulheres que vivenciam esse período têm sintomas e a gente sabe que poucas tratam, né? Talvez ali entre a metade, mais ou menos, trata. Mas conta para nós, doutora, como que a gente pode começar a perceber que esse momento está chegando? Quais são esses sinais do climatério, esses sinais dessa síndrome que você comentou para a gente? Então, os sintomas mais comuns, né, do climatério é a irritabilidade, depressão, insônia, além dos fogachos, né? Que a mulher sentir aqueles calorões, né? Sente muito na região do pescoço, cabeça, que fica até vermelha mesmo. A gente vê como que as mulheres às vezes ficam, né, com a face toda avermelhada mesmo. Então, tem diversos sintomas. Tem mulher que sente o ressecamento vaginal, começa a ter dor na hora da relação. Isso pode dificultar os relacionamentos, mas os principais sintomas são esses. Igual você falou, tem mulheres que, graças a Deus, não têm sintomas nenhum. Elas só falam, descobri que a menopausa chegou, tem 1 ano que eu não menstruo. Outras, que é a maioria delas, vão ter diversos sintomas. Como você mesmo disse, a expectativa da mulher brasileira, hoje em dia, 79, 80 anos, né? A gente precisa cuidar dessa fase. A gente vai viver metade da vida nessa fase. A gente não pode perder qualidade de vida só porque a gente está passando pelo processo do envelhecimento. Muito bem. Então, você aí, mulher que está nessa fase, 45, 48, 50 anos, está sentindo mais cansada, fadigada, sem vontade de fazer as coisas, se arrastando aí pela vida, essas ondas de calor, insônia, todas essas mudanças, e talvez as pessoas da sua família não estejam entendendo e compreendendo você, talvez você esteja aí com a síndrome do climatério. Então, é importante que tudo isso seja averiguado e que essa mulher seja cuidada. E, inclusive, nós sabemos que quando a mulher vai perpassar por isso, seus hormônios caem demais nessa síndrome do climatério. E junto com essa queda hormonal, ocorrem alguns riscos que podem surgir fora do campo ali vaginal, da mama, em outros lugares do corpo. Conta pra gente quais outros locais, quais outros órgãos, o que mais a gente pode esperar e quais outros riscos a mulher tem quando entra nessa síndrome do climatério. Então, é muito importante que a gente saiba que os hormônios da mulher protegem o nosso corpo contra doenças cardiovasculares. Então, entrar no climatério, o marco da menopausa, faz com que esse risco cardiovascular aumente nas mulheres. Então, a gente tem mais risco de infarto, AVC, trombose. É muito importante entender isso para que a gente atua preventivamente, né? Além de maior risco de osteoporose, né? Todas as alterações emocionais e psicológicas que isso pode causar, gerando a quadros mesmo de depressão profunda, né? A insônia, a mulher viver e se não conseguir dormir mais bem, é algo que gera um impacto muito negativo na vida da pessoa.
Então, é importante a gente reconhecer os marcos que essa síndrome causa na vida da mulher. Importante a gente trazer isso. O que muito me preocupa nas minhas pacientes que estão vivenciando o climatério é justamente esse aumento do risco cardiovascular. Para quem não sabe, gente, risco cardiovascular é o risco de uma pessoa, um paciente, você aí em casa, de ter um infarto, um AVC, um adoecimento grave devido a problemas cardíacos que podem começar por uma hipertensão, uma pressão alta que não está sendo controlada. Mas, como a doutora falou, esses hormônios femininos que nós temos, o estrógeno, a progesterona, eles nos protegem disso. Não é isso que esses hormônios fazem? Esses hormônios protegem o corpo da mulher, por isso que a mulher tem menos risco de desenvolver essas doenças do que o homem. Entendi. Mas é muito importante para se calcular o risco cardiovascular de uma mulher, que essa mulher seja avaliada individualmente por um médico. Então, a gente precisa estratificar, a gente realmente calcula o risco cardiovascular daquela mulher, justamente para saber se a gente vai tratar ou não e quais são os sintomas que incomodam ela nessa fase do climatério. De acordo com os sintomas, a gente vai definir o tratamento que é mais adequado e melhor para aquela paciente. E lembrar também que se a mulher já está se aproximando dos 50, e principalmente a partir dos 60, esse risco cardiovascular já aumenta só pelo advento da idade, infelizmente, né? E se ainda tiver uma menopausa que não foi manejada, não foi ali cuidada, não foi tratada, esse risco vai aumentar. E uma outra coisa que a gente sabe que acontece também é que o corpo da mulher muda, né? Ela começa a reter mais gordura abdominal, que a gente chama de obesidade central, que está muito conectada aí com essas doenças cardíacas e esses problemas, não é isso também? Então, é importante vocês, mulheres que estão nos assistindo, que percebam as mudanças no seu corpo. A gente observa que, além dos sintomas, a gente vê perda de massa muscular, insônia, aumento de gordura abdominal. Então, é importante definir os riscos e quais sintomas estão te incomodando para que a gente possa intervir e tratar de forma correta. Muito bem. E importante também pontuar que, assim, essa mulher que está perpassando esse período, ela precisa de um acompanhamento multidisciplinar, multidimensional, que vai ser com o ginecologista, com a doutora Raquel, que atende aqui em Betim, vai ser comigo os cuidados clínicos para o envelhecimento, mas também o fisioterapeuta pélvico, também o psicólogo para entender esses novos processos, o educador físico. Então, nós sabemos que há um recorte até social, né? Que as mulheres que têm um poder aquisitivo melhor têm melhor acesso a esses cuidados, a esses tratamentos. E não é isso, doutora? Você vê dessa forma? Eu vejo uma coisa importantíssima. Às vezes as pessoas acham que é simplesmente procurar um médico que vai resolver todos os problemas. Hoje em dia, e cada dia que passa, a gente vê o quanto a assistência à saúde, o cuidado, não só à mulher, é multidisciplinar. Tratando-se de menopausa, climatério, não é só o ginecologista, só o geriatra que vai cuidar dessa mulher. É junto o psicólogo, o fisioterapeuta pélvico, o educador físico, o nutricionista. Com uma equipe multi, ela vai ficar muito mais bem assistida e ter as suas questões muito mais bem resolvidas, né? Acho importante, gente, que todos nós mulheres, que a gente entenda que nós temos que ter autorresponsabilidade no que tange à nossa saúde. Então, às vezes, a mulher que está no climatério, que teve o marco da menopausa, chega e fala: doutora, me dá um remédio, pelo amor de Deus. E, às vezes, não é só a medicação que vai resolver todos esses problemas. Eu brinco que o tripé da saúde é alimentação saudável, atividade física e regular o sono. Então, isso tudo também vai ser muito importante. E, doutora, eu imagino que você receba muito no seu consultório mulheres que querem se preparar para a menopausa, que ainda não chegou esse momento, mas que estão com você, que tiveram aí cuidados de questão de parto e tudo mais, mas que já estão se preocupando. Conta pra gente o que você recomenda de cuidados preventivos para a gente chegar bem na menopausa. É exatamente o que você falou.
tudo é uma questão de equilíbrio, né? Então, para a gente dormir bem, é importante uma atividade física que não seja só aeróbica, nem só força, né? A gente precisa combinar, os dois têm importância, assim, fundamental nesse processo de envelhecimento. Então, igual eu falei, a mulher percebe que ela perde massa magra, então a gente precisa intensificar esse exercício de força, né? Que é realizado. A gente precisa melhorar o fator de risco cardiovascular, então fazer exercício aeróbico é essencial. Sem falar dos cuidados de alimentação. A gente todo dia bate nessa tecla com cada paciente que a gente atende, mas não tem jeito. É o pilar essencial para um envelhecimento saudável, para prevenir. As pessoas que têm uma vida mais saudável geralmente transitam por essa fase com muito mais facilidade. Interessante. E questão de peso também, né? Manter um peso mais adequado ao longo de uma vida, para não chegar na menopausa já com sobrepeso ou com obesidade também, né? Lembrar que a gente já tem os fatores genéticos que vão contra a gente, né? Não tem jeito. Então, assim, se sua família tem uma tendência, né, obesidade, você vai brigar mais contra a balança, você vai precisar ser uma pessoa mais regrada na dieta, na alimentação equilibrada, no exercício físico. Então, assim, é cada dia um equilíbrio ali mesmo, de manter esses pilares para envelhecer mais saudável. Muito bem. E um outro ponto importante é lembrar, você de casa, você mulher, que está chegando na sua terceira idade, o risco de cair, o risco de queda, de ter um problema por conta da sua queda, uma internação. Inclusive, a gente tem episódio aqui sobre isso, sobre risco de queda. Ele vai aumentar, esse risco ele já vai aumentar. E aí, quando você perpassa a menopausa por essas quedas hormonais, vem também o risco de uma doença chamada osteoporose, que é quando o osso fica mais fraquinho, mais propenso a quedas. E o acompanhamento com o ginecologista, focado nesses cuidados, também vai prevenir isso, né, doutora? Isso. Um dos pilares do tratamento do climatério é a reposição, né? Porque a gente tem uma perda de massa óssea. Então, é importante que a gente acompanhe. Pacientes que têm uma menopausa precoce, hoje em dia, é obrigatório que o ginecologista, um médico que te acompanhe, que ele trate essa reposição, para que você não tenha osteoporose no futuro. Independente da mulher ter a menopausa precoce ou não, é importante a gente estratificar o risco, né? A família da gente diz muito sobre isso também. Então, é importante que a gente saiba. A alimentação é um pilar essencial. A gente tem, né? Todos os dias a gente absorve e libera cálcio na corrente sanguínea, mas é importante que a alimentação tenha uma quantidade adequada, né? Além do cálcio, tem a vitamina D, que ajuda todo nesse processo. Então, é muito importante a gente entender, né, os riscos do climatério, justamente para a gente poder intervir e não esperar ter um quadro de osteoporose, que às vezes é um quadro que é mais difícil da gente retroceder, né? Voltar atrás. Ao que era, né? Isso. Certo. E uma outra coisa, assim, bastante interessante é que muitas mulheres me perguntam, até minhas tias, pessoas da minha família perguntam se tem algum exame que a gente faz que vai contar pra gente que a gente que teve o marco da menopausa, que a gente está no climatério. E aí eu pensando na trajetória dessa mulher que está buscando a sua ginecologista, como que é esse diagnóstico? Conta pra gente. Então, o diagnóstico, ele é clínico. Ele não necessita de exames para que se dê um marco, né? Você está no climatério ou a menopausa é completamente clínico, né? A gente precisa ter os 12 meses sem menstruação. Fica mais difícil avaliar numa paciente que, por exemplo, retirou o útero por algum motivo, né? Seja no parto, teve uma complicação, ou tinha vários miomas e retirou o útero mais jovem. Às vezes a gente não vai ter aquele marco dos 12 meses sem menstruar, porque teve uma menopausa que a gente chama de cirúrgica, né? Mas é importante que a gente entenda os sintomas do climatério e a faixa etária. Mas o diagnóstico é completamente clínico. A gente lança mão de exames a partir do momento que a gente vai investigar para um tratamento. Não é para diagnóstico. O diagnóstico é completamente clínico. Então, o médico que te acompanha, que te conhece, você vai saber, né? O médico vai te dar esse diagnóstico. Olha, nós estamos chegando nessa fase, é por isso os sintomas. E sempre lembrando, falando um pouco de tratamento, que a gente tem a janela de oportunidade para tratamento. Então, não é assim, hoje eu vi o podcast e resolvi que eu quero tratar
os meus sintomas do climatério. Infelizmente, existe a janela de oportunidade e, a partir dela, a gente começa a ter contraindicações a alguns tipos de tratamento. Importante. Gente, então, ó, se você aí da sua casa está tendo esses sintomas que a gente comentou aqui, procura o seu ginecologista. Não deixa para amanhã, não vai achando que isso é uma coisa normal, uma coisa à toa. Atrapalha muito a qualidade de vida da mulher e não precisa ser assim, né, doutora? Não tem essa necessidade de ser sofrido desse jeito. A gente já tem tecnologia para não ser assim, não é verdade? Exato. Então, é muito importante. A mulher começou a perceber os sintomas, que ela procure o médico de referência para a gente entender onde agir. Por exemplo, as pacientes que têm, a gente chama de sintomas vasomotores, né? Os fogachos, calorões, o vermelhidão. Esses sintomas, às vezes, são os que mais incomodam. A gente vê que as mulheres que procuram muito um tratamento são as que têm esses sintomas, por justamente tanto que perde-se qualidade de vida. Tem mulher que fala, olha, eu fico com vergonha de sair de casa, porque às vezes eu vou ficar toda suada, todo mundo vai olhar para mim e ver que eu tô tendo um fogacho, né? Porque às vezes é muito nítido. Você olha, a pessoa não consegue, assim, atrapalha no trabalho dela, ela perde, né, rendimento mesmo por aquele motivo. Então, a gente sabe que as pacientes que têm esses sintomas procuram mais. E o tratamento, geralmente, né, se vem com a reposição hormonal, quando os principais sintomas são os sintomas vasomotores. O momento da minha consulta para mulher, principalmente a partir dos 45 anos, é questionar se ela já teve o marco da menopausa, se ela está no climatério e se ela fez ou faz terapia de reposição hormonal. E eu posso contar nos dedos aquelas que fizeram. E como o meu público é um público mais idoso, né? A maior parte das pacientes já saiu dessa janela de oportunidade que você contou, que é muito triste, né? Porque a gente podia ter feito coisas antes que não foram feitas e já foi esse tempo. Explica pra gente o que é essa janela de oportunidade. São anos que a gente pode fazer essa reposição e que não pode? Conta pra nós. Exato. Então, a mulher não precisa ter o marco da menopausa, né? Que é os 12 meses lá sem menstruar, para que seja definido que se ela precisa ou não da reposição hormonal. A janela de oportunidade se dá a partir dos momentos que a paciente tem muitos sintomas e que esses sintomas estão incomodando na qualidade de vida, tá? E aí, qual o período que a gente tem? A gente tem a janela de oportunidade que a gente fala 10 anos a partir do momento que o climatério se instalou. Então, a gente tem até 10 anos do momento que iniciou para começar um tratamento. Ou, por exemplo, às vezes a mulher entrou na menopausa com 55 anos de idade, mas depois dos 60 a gente já pesa e o risco aumenta muito, então a gente geralmente opta por não intervir com reposição hormonal. Então, ou 10 anos do marco do climatério ou antes dos 60 anos. Essa é a janela de oportunidade. Certo, muito bem. E agora, adentrando a questão do tratamento da menopausa, a famosa terapia de reposição hormonal. É importante a gente conscientizar as mulheres que essa abordagem da síndrome do climatério, ela vai ter medidas que não tem a ver com remédio, que é o que a gente está batendo aqui no martelo para você fazer, que é atividade física, alimentação saudável, cuidar do sono, cuidar da sua saúde mental, autoconhecimento. Mas tem a terapia que envolve a questão hormonal, os medicamentos. E aí, a melhor pessoa para fazer isso é o ginecologista obstetra. Então, eu queria que você contasse pra gente, doutora, o que é essa terapia hormonal e quais são as formas que a gente usa. Conta pra gente. Então, a gente já sabe que o climatério, ele se dá em decorrência da deficiência, né? Tem uma queda brusca dos hormônios femininos, que é a progesterona e o estrógeno. Então, a terapia de reposição hormonal nada mais é do que repor esses hormônios que estão em queda na mulher, justamente gerando todos esses sintomas. Lógico, a gente vai avaliar de acordo com o que é importante para aquela mulher, quais sintomas ela tem, onde a gente precisa intervir. E também varia um pouco se a mulher tem útero, se ela não tem, né? Se ela tem algum fator de risco, para a gente definir o que é melhor. Mas, basicamente, a gente vai repor estrógeno e progesterona nas pacientes, que é justamente os hormônios que estão em queda nessa fase. A gente pode repor por via oral, via transdérmica, tópico, né, que é através da pele. Então, cada tratamento vai definir de acordo com
o que incomoda mais essa mulher e onde a gente precisa diminuir risco para ela. Então, assim, é uma avaliação individualizada, é de cada paciente, mas a gente tem diversas medicações hoje no mercado. A gente tem opções de tratamento até para as mulheres que não podem usar esses hormônios por reposição mesmo. Que bacana, então, assim, depende muito legal. Do que é o principal queixa dela, o principal sintoma, né? Igual eu falei, de ressecamento vaginal. A gente já usa um hormônio que é de uso tópico vaginal, que ele não cai na corrente sanguínea da mulher. Então, ele fica só ali, né? Isso, ele vai ter um efeito naquela região. Então, a mulher, às vezes, não pode, porque ela já teve um infarto. Então, ela não vai poder fazer reposição hormonal. Mas a gente tem como atuar no que está incomodando ela. O ressecamento vaginal a gente consegue tratar, né? Então, é individualizado, é de acordo com cada paciente, mas basicamente a gente vai repor os hormônios que estão em falta naquela fase da vida da mulher. Então, você tá com a síndrome do climatério, teve o marco da menopausa, seus hormônios reduziram, você vai passar pelo seu ginecologista obstetra, passar por uma avaliação para entender esses sintomas e ele vai escolher ali junto com você uma decisão compartilhada de qual formulação que vai ser melhor. Repete pra gente só a formulação. Você comentou de via oral, que seria um comprimidinho. Isso, temos oral, transdérmico, que geralmente é um adesivo, que vai ser a absorção subcutânea, né, da paciente. E temos tópico, né? O tópico, ele é um pouco menos usado. A gente vê muitas mulheres que querem repor testosterona usando a medicação tópica, né? Que é quando a gente passa na pele mesmo. É outro tabu deste assunto, deste marco da vida da mulher. Porque a maioria das vezes não é a testosterona que está baixa que está causando os sintomas, igual eu falei, é progesterona e estrógeno. A gente tem indicações precisas de reposição de testosterona. Hoje em dia a gente vê, né? Um uso indiscriminado, né? Exatamente. Então, assim, é muito específico quando a gente repõe testosterona. Não é uma coisa comum, digamos, né? Tem questões específicas dentro do climatério que se define como uma reposição de testosterona. Mas, tirando isso, é via oral, transdérmica e tópica de progesterona e estrógeno, que é os hormônios em queda mesmo na mulher. E fazer essa reposição hormonal diminui o risco cardiovascular dessas mulheres. Que a gente já sabe que esse risco aumenta porque esses hormônios estão em queda. Então, é muito importante que a mulher entenda risco-benefício. Ainda se fala muito, nossa, mas eu vou fazer uma terapia de reposição hormonal, meu Deus, e o câncer de mama, e o risco, né? A gente vê que às vezes as nossas avós, as nossas bisavós não fizeram reposição hormonal, porém, a expectativa de vida naquela época era 60 anos, né? Elas iam passar menos de 15, 20 anos na menopausa. Realmente, se avalia o risco-benefício. Hoje em dia, a gente vai, se Deus quiser, viver até os 80, uma nova né? vida pós-menopausa, né? Exatamente. Então, é muito importante que a gente entenda que o risco do câncer de mama, como é uma patologia de diagnóstico precoce e prevenível, né? De acordo com os exames, o risco da terapia hormonal o benefício da terapia hormonal não se sobressai ao risco do câncer de mama, que está em torno ou menor que 1%. Então, só para a gente pontuar isso é muito importante, porque, gente, a terapia de reposição hormonal, nós temos que parar, nós enquanto médicos, as pessoas enquanto pacientes, as mulheres, de termos preconceito com relação a isso. Porque uma coisa é uma reposição de hormônio que não tem nada a ver, uma testosterona que não tem nada a ver. Mas uma coisa é uma reposição hormonal que já foi estudada, que a gente já entendeu, que vai melhorar a qualidade de vida. Então, acho importante a gente tirar esse preconceito. E nós, médicos, que não somos ginecologistas, que a gente recebe uma paciente, encaminhar para o ginecologista e falar, olha, avalia junto com ele a terapia de reposição hormonal. Como que você vê isso, dentro até da nossa classe médica, esse preconceito com a reposição? Hoje em dia, a gente já tem estudos muito robustos falando da importância da terapia de reposição hormonal e quais são os riscos dela realmente para aquela paciente. Igual eu falei do câncer de mama, que está muito relacionado, né? As pessoas associam ainda muito, mas a gente já viu que o risco, na verdade, ele é pequeno. É um tipo de câncer que é prevenível, rastreável, né? Então, é importante que a gente saiba que
Este tratamento, ele leva a mais benefícios do que a riscos. Se a paciente tem queixas, né? A paciente que não é assintomática e tá passando ótima. pela climatério de forma tranquila, a gente vai intervir na dieta, na atividade física, né? Na massa muscular dela, nesses fatores que a gente vai intervir. Agora, a paciente que tem sintomas, é muito importante que a gente entenda que você precisa levar qualidade de vida para essa mulher. E um dos mitos que a gente vê, que até você comentou, mas para a gente frisar para as pessoas entenderem realmente. Quem não tem útero não quer dizer que não vai precisar da reposição hormonal. Explica isso para a gente em mais detalhes, por favor. Então, o útero, ele não está associado, né? Não depende dele a queda dos hormônios, depende dos nossos ovários. Quem produz, né, o estrógeno e a progesterona a cada mês, de acordo com os nossos ciclos, né, é o ovário. Então, é muito importante que a paciente entenda que, independente dela ter útero ou não, ela pode ter os sintomas do climatério, tá? Fica até mais fácil a reposição hormonal numa paciente que não tem útero. Óbvio que a gente não vai sair tirando o útero por esse motivo, né? Tudo é questão de bom senso. Mas a paciente que não tem útero, não muda os sintomas para ela. E ela também é uma candidata à reposição hormonal, se tem sintomas. Então, essa questão de não ter útero não vai interferir no sentido de tratar ou não, mas sim qual remédio vai ser usado, Exato. qual formulação que vai ser trabalhada ali, né? Isso. E mais uma vez, essa questão do câncer. As pessoas têm medo. Ai, minha mãe teve câncer de mama. Posso ou não posso fazer a reposição hormonal? O que você costuma responder nesses casos? Então, a partir do momento que tem algum histórico na família, a gente precisa de um rastreamento, né? Ser mais intervencionista na prevenção. Então, se a gente tem algum parente de primeiro grau, né, que tem histórico de câncer de mama, a gente vai começar a rastrear o câncer de mama nessa paciente mais precocemente. Então, isso é muito importante que fique claro. Essas pacientes que têm um fator de risco, elas precisam procurar o ginecologista, inclusive, mais cedo, né, para que seja acompanhado, investigado toda essa questão. Mas, independente da paciente ter fator de risco familiar, isso não é uma contraindicação à reposição hormonal. Poucas coisas são contraindicação à reposição hormonal. Câncer de mama vigente é uma, na paciente ela está tratando, aí sim, é uma contraindicação à reposição hormonal. Tá? A paciente que já teve infarto, igual eu falei, um AVC, todas essas questões, aí sim, a gente tem as contraindicações mesmo. Por isso que cada paciente precisa ser individualizado e de acordo com os sintomas dela, mesmo que a gente não possa fazer a reposição hormonal, a gente pode atuar de outras formas ajudando ela. Muito bem. Então, só para a gente também trazer essa parte das contraindicações que você pontuou. Olha que legal, gente, assim, legal assim, que interessante. O nosso hormônio, ele cai, aumenta o risco cardiovascular da gente ter um infarto AVC. Mas se a gente já teve, aí não pode usar a terapia de reposição hormonal, é isso, não é? Exatamente. Pacientes que têm já algum evento trombólico, que a gente chama, né, não podem fazer uso de reposição hormonal. E entre as outras contraindicações entrariam também estar com câncer ativo no momento, né? Paciente que fez tratamento ou está em tratamento de câncer de mama, mesmo tendo sintomas do climatério, a gente precisa atuar de outras formas, porque a reposição hormonal passa a ser uma contraindicação. E não quer dizer que essa paciente vai ficar desassistida, né, Claro doutora que Raquel? Não quer dizer que a gente não tem outras formas de abordar. Até queria que você comentasse, assim, essa paciente que tem uma contraindicação, o que o ginecologista pode contribuir ali para a qualidade de vida dela de uma forma geral? Então, além de atuar de forma preventiva, né? É importante que a gente saiba se todos os exames estão em dia, se as prevenções dela estão, né? Dentro do tempo. Dentro do prazo, né? Além disso, a gente vai agir onde é a queixa dela. Por exemplo, a paciente, mesmo em vigência de tratamento de câncer de mama, a queixa é ressecamento vaginal, a gente tem opções. A queixa da paciente é incontinência urinária, dor na relação, a fisioterapia pélvica vai agir nesse cenário, né? Então, a gente tem opções de outros tratamentos para essa paciente, apesar de não conseguir fazer a reposição hormonal em si. Interessante. Então, há muito que ser feito. Essa mulher, ela não pode, não deve ser abandonada, porque a gente está falando de um evento importantíssimo, um marco. E as pacientes, às vezes, chegam assim muito angustiadas, com medo da menopausa, e eu falo,
Calma, vamos organizar. Você já não passou por uma primeira menstruação? Não foi também um difícil? Não foi um caos lidar com aquele novo corpo, aquelas novas demandas da puberdade? Agora vai ser mais ou menos, fazendo uma analogia, uma mudança ali semelhante de transição, mas que se a gente trouxer os elementos adequados, dá para passar por isso sem acabar tanto com a qualidade de vida, né? Exatamente. É importante que a paciente conheça seu corpo. Ela vai saber o que está mudando, né? Por isso que a gente estimula tanto isso de autoconhecimento, de saber quais mudanças estão acontecendo, né? O envelhecer é muita informação, né? Do mesmo jeito que se tornar uma adolescente também era, igual você falou. Então, é importante a gente ter tranquilidade e estar assessorado para poder passar por cada fase. Que assim, cada transição vai sendo mais tranquila. Uma coisa que eu observo muito também é que as famílias da mulher que está perpassando a menopausa, às vezes trazem umas falas muito assim, mas ela está na menopausa, por isso que ela está desse jeito. E como as mulheres estão tendo filhos cada vez mais tarde, está acontecendo muito desse encontro geracional da mulher na menopausa com uma filha adolescente também. Que a gente vê muito, né? Isso hoje em dia. Exato. E como que chega... Vamos abrir um pouquinho para falar desses conflitos familiares e que a mulher se encontra nessa bomba da menopausa. Como é que isso chega para você no consultório? Conta pra gente como que você faz essa abordagem. Dá a sua experiência pra gente. É muito complexo, porque às vezes eu atendo a mãe e a filha. Uma passando pela fase da adolescência, a outra entrando na fase do climatério. Então, a puberdade e o climatério. Os opostos ali. Exato. Que são fases conflituantes para si só, para a gente mesmo, internamente, para a gente, né, processar e passar por ela. Então, imagina cada um no seu processo interno ali de conflito e vivendo junto, né? Fases completamente diferentes. Mas qual é o poder que a mulher tem quando está no climatério? A gente tem a maturidade ao nosso favor, né? A gente sabe exatamente todas as fases que a gente já viveu e que essa é mais uma, que a gente vai passar por ela. Então, assim, não esquecer de usar a maturidade a seu favor. Não é fácil uma filha adolescente passando pela puberdade, mas você também passou por aquilo. Então, assim, você consegue dar um apoio melhor, né? E lembrando que você também está vivendo uma fase nova, mas você já conhece seu corpo. Você sabe onde você precisa agir. Você sabe exatamente o que está te demandando, onde ele está te pedindo mais atenção, né? Às vezes você está muito irritada. Às vezes a dificuldade da paciente com o climatério não é os fogachos. Às vezes o problema dela é a irritabilidade, é não dormir bem. Então, assim, a gente já tem diversas coisas dentro da medicina para agir nesse cenário, né? A paciente não precisa passar por essa fase extremamente nervosa, irritada, brigando com todo mundo, né? Porque a gente sabe que não é uma fase fácil. Mas a gente tem a maturidade, a gente tem que usar isso ao nosso favor. E, assim, procurar um médico que quer ser um médico de referência, conversar sobre os tipos de tratamento que você quer fazer, onde que está te incomodando mais. A gente recebe muito no consultório. Às vezes, a paciente, a maior queixa dela do climatério é o nervosismo, é a irritabilidade, é a insônia. Então, a gente tem muita coisa para ajudar, né? E lembrar que, às vezes, essa paciente que está vivenciando ali o climatério, ela vai chegar para o psiquiatra, para um outro médico focal, um especialista focal. E cabe a nós também, médicos de outras especialidades, desconfiar que talvez isso tudo seja oriundo da síndrome do climatério, não é verdade? Sim. E às vezes o ginecologista vai precisar mesmo da ajuda do psiquiatra, né? Do geriatra para controlar. Às vezes a paciente faz uso de outras medicações. A gente tem que saber o que tem de interação medicamentosa, o que ela pode, o que ela não pode usar. Mas é importante que a gente lembre que é uma fase que é uma transição. A maioria das mulheres, após esses primeiros 10 anos, elas costumam, né, mudar e não terem mais exatamente aqueles mesmos sintomas. Tem mulheres que falam, olha, eu passei por esses sintomas, fiquei 1, 2 anos. Tem mulheres que falam que ficaram 20 anos com sintomas do climatério. Muita coisa, né? Então, assim, é importante que a gente entenda justamente para a gente intervir onde é necessário. Bem, então ter essa abertura com o seu médico ginecologista,
com o seu clínico é fundamental. Acho que as mulheres também se coloquem como agentes do autocuidado. Não existe uma pílula mágica que vai resolver tudo. Existe um tratamento validado, cientificamente comprovado, que ele ajuda muito, mas lembrar que as outras coisas também têm que ser feitas. Exato. Sentar com essa família, explicar, olha, eu estou vivendo essa fase, preciso do apoio de vocês. Filhos, netos também terem mais paciência com essa mulher, não é, Kel? Conta pra gente sobre isso. Isso que você falou é fundamental, porque às vezes a paciente procura a gente e fala assim, nossa, eu tô sentindo isso, e aí você explica pra ela o que vai ser o tratamento e começa uma medicação. Ela quer que o remédio faça efeito hoje. Não vai fazer efeito. Pensa, é um hormônio que ele está em queda, por exemplo, tratando-se do climatério, há alguns anos. Ele lá vem diminuindo. Não é uma falência abrupta, né? Mas é uma coisa que vem aos pouquinhos. Os ovários vão produzindo menos, até o momento que você entra no climatério e na menopausa. Então, é importante você entender que você vai começar uma medicação, mas ela não é uma pílula mágica, como você mesmo disse. Ela vai te ajudar, mas isso é a longo prazo. Todo outro contexto que você vai intervir é essencial para que você passe por essa fase. Não adianta apenas fazer a reposição hormonal. Tem que fazer atividade física, tem que fazer a dieta, tem que acompanhar, né? Às vezes com fisioterapeuta pélvico, acompanhar com sua psicóloga, fazer as terapias que são necessárias, porque tudo em conjunto é que vai fazer com que essa paciente se sinta melhor. Então, o que esperar desse tratamento é uma certa melhora desses sintomas, não é isso? Mas entendendo que tem que ter essa autorresponsabilidade, não é isso? Exatamente. Às vezes as pacientes acham que vai começar o remédio e vai melhorar da noite para o dia. Não é. A gente sabe que ele vai atingir os níveis séricos com o tempo. E mesmo ele atingindo os níveis séricos, ele precisa chegar em todas as partes onde ele vai atuar. No seu sistema nervoso central, nos próprios ovários, né? Na vagina, onde vai diminuir o ressecamento vaginal, vai melhorar a flora, o trofismo ali. Então, assim, não é uma coisa da noite para o dia. Você não vai começar hoje e amanhã vai estar excelente, maravilhosa, como você era antes. O voltar ao antes não existe. Não temos essa opção. É um novo. Vamos para o futuro com uma abordagem diferente, com um novo para aquela fase. O retroceder não tem como, infelizmente. Maravilhoso isso que você falou. Então, importante que essa mulher tenha uma expectativa verdadeira e factível, uma expectativa que realmente possa acontecer, porque voltar aquele grau de robustez, de vitalidade, até de desejo sexual, entre outras coisas, isso não vai acontecer. E às vezes a gente está numa sociedade que faz uma verdadeira ode, faz uma verdadeira apologia à juventude eterna. E talvez lá dentro do nosso consultório a gente tenha que sinalizar isso, olha. Exato. Você mudou de fase, não quer dizer que tem que ser péssimo, mas também não vai ser o que você era antes. Deixa eu te convidar para um novo, e esse novo pode ser mais legal do que o que você está experienciando. É por aí, não é? Exatamente. A gente entender que a gente vai envelhecer e não precisa ser triste envelhecer, né? Não precisa ser sofrido o envelhecimento. Ele pode ser feliz, pode ser bacana, você pode ter uma qualidade de vida. Então, isso é muito importante para a paciente. Ela entender que ela não vai voltar à juventude, não tem como, né? Mas ela vai se sentir bem com o corpo dela, ela vai sentir o corpo respondendo às coisas, aos estímulos que ela está fazendo, né? Às vezes a paciente nunca fez um exercício físico na vida e está incomodada porque está envelhecendo e está perdendo massa magra, ganhando gordura. Então, aí a resposta, exatamente. A gente precisa melhorar isso. Nunca fez uma atividade física na vida? Tá na hora de começar. Exatamente. Não tem por que não começar, né, doutora? Exato. E uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, e eu tenho falado isso também para as pessoas, é o seguinte: olha para as mulheres da sua família, olha para as idosas, olha para quem já passou a menopausa e observa aquilo que você não quer levar para você. E você recomenda isso no consultório e existe assim, esse comparativo genético, por exemplo, assim, minha mãe entrou aos 48, minha avó aos 50, talvez eu seja ali nessa fase? Tem isso? Sim. Um dos maiores
preditor pra gente de falar quando aquela mulher vai entrar na menopausa é saber com que idade a mãe dela entrou. Então, isso é muito importante. Por exemplo, pacientes em que a mãe teve uma menopausa mais cedo, a gente precisa orientar que se ela tem desejo reprodutivo, que ela não espere muito para isso. Porque, infelizmente, ela também pode ter uma menopausa mais precoce. Tá? Então, O que a gente considera menopausa precoce? Antes dos 45 anos de idade. Então, assim, tem mulheres que às vezes entram com 38, 35, existe casos, né? Sua mãe teve um contexto desse, é importante que você se prepare, né? E saber como foi também para ela. Lógico que, né, as mulheres mais antigas, elas têm uma outra percepção disso. Hoje em dia, a gente vê um sofrimento muito grande de pensar que vai passar pelo climatério e pela menopausa. Antes, eu não vejo tanto sofrimento nas pacientes mais idosas como eu vejo hoje nas pacientes de 40 anos pensando na menopausa. Então, assim, é importante que a gente pegue um pouco dessa sabedoria delas, né? De como que foi para elas, de que idade que foi. O que elas fizeram que foi bom, né? Assim, eu comecei a ter insônia, comecei a não dormir bem. O que foi legal, né? Porque a família da gente diz muito sobre a nossa saúde. É importante que a gente saiba disso. Então, para a gente poder agir e ajudar essa mulher a passar por essa fase. Ou seja, gente, nós estamos diante de um momento aqui importante. Vai na casa da sua avó, tomar um cafezinho com ela, chama suas tias e fala: tias, vó, como é que foi a menopausa de vocês? Conta pra mim, que eu quero saber pra eu preparar pra minha. E às vezes é uma avó, uma idosa que nunca nem falou sobre isso, né? Que às vezes perpassou por esse momento, mas nunca foi dada atenção. Sequer a medicina se preocupava tanto com isso como a gente se preocupa hoje, mas também resgatar essa resiliência que você disse, porque elas sobreviveram a isso. Então, nós vamos sobreviver também. Então, resgatar esses saberes da ancestralidade das mulheres, né? Exatamente. É muito importante. Às vezes a pessoa não tem a informação e convive com a mãe diariamente e não sabe quando a mãe entrou na menopausa. Né? Pra você ver como que às vezes não era um assunto falado. Hoje em dia a gente fala sobre esse assunto. Então é importante que a gente saiba. Saber quando a mãe, a avó, as tias da gente entrou na menopausa é importante para que a gente se programe pensando na nossa saúde mesmo, tá? Então é muito importante isso. Quer dizer que vai ser na mesma idade? Não tem como a gente afirmar. Mas é o maior fator que predispõe a qual faixa etária você vai entrar. Pra gente já começar a imaginar e organizar isso, né? Isso, exatamente. Um ponto que você comentou que eu achei interessante, porque nem só mulheres mais velhas assistem a gente, mulheres de todas as idades. Inclusive, se você está gostando do papo, já curte, compartilha, segue aqui o nosso canal, se inscreve para não perder nada, ativa o sininho, que aí chega, tudo que eu postei já chega para você rapidamente, e comenta aqui embaixo. Essas experiências todas você já teve, você está tendo, compartilha que eu e a doutora Raquel vamos adorar ler, adorar responder vocês. Mas pensando em uma mulher jovem, e aí você comentou assim de já fazer o planejamento reprodutivo pensando em uma provável data da menopausa. Planejamento reprodutivo que você quer dizer é programar para ter filhos, não é isso? Exatamente. Por exemplo, você sabe que a sua mãe entrou na menopausa com 40 anos. Você está com 35 e ainda às vezes não tem um parceiro fixo, não decidiu se quer ou não ter filhos. Se programe. Sua menopausa pode não estar muito longe. Então, a gente tem opções hoje. A tecnologia está ao nosso favor. A gente pode congelar os óvulos, né? A gente não precisa esperar ser um óvulo de 40 anos. Então, é importante que a gente planeje nesse sentido, tá? A gente sabe que a mãe teve uma menopausa com 55. Eu tô com 30 anos. Não tô pensando, ok, você tem um tempo maior, mas não se esqueça que a cada ano da mulher, a gente tem uma depleção de ovos e não tem como. Pode ser que fique mais difícil a gestação no futuro, né? Se é o sonho da vida da mulher, ela precisa se programar. Porque cada dia que passa, a gente tem mais compromissos, né, profissionais, a gente quer atingir outras metas, a gente não trabalha só em casa, a gente não né? A gente está em diversos cenários, diversas áreas profissionais. Mas a gente precisa definir se a gente tem esse desejo ou não.
se é um desejo ser mãe ou não, para a gente se programar de acordo, inclusive pensando na nossa menopausa, no climatério, quando que vai chegar, com que fase que eu quero viver isso, né? Eu já vou ser mãe? Não, eu não vou ter filhos? Então, ok. Organizar isso. Organizar. Ou seja, todas as fases da nossa vida ginecológica, vamos colocar assim, elas se articulam. Então, se a minha mãe entrou na menopausa ali aos 48, eu tenho que pensar, bom, eu quero ter filhos ou não? Porque se eu quiser ter, tem que ser antes mais ou menos dessa idade. Quanto antes ali, por volta dos 30, melhor, para esse óvulo já não ficar velho. E também já começar a me preparar clinicamente, espiritualmente, mentalmente para o advento da menopausa. E o nosso objetivo aqui não é trazer ansiedade para você não, tá? É abrir os seus olhos para o que está por vir e te trazer portas para que você possa passar por essa jornada bem assessorada. Exato. Não é isso, doutora? Informação é tudo. Se a paciente sabe que ela precisa desta informação para se programar, né? Pensando na sua vida, isso que você precisa. Você precisa dar informação para se programar. A minha programação é ter filhos. Eu tô com qual idade? Minha mãe entrou na menopausa com quantos anos? Eu quero agora? Eu quero daqui quanto tempo? Vale a pena, por exemplo, né, um congelamento de óvulos? Vale a pena eu me programar e às vezes decidir por uma gravidez agora? Em que fase da vida que eu tô, né? Então, o importante é o conhecimento para que exista uma programação. A programação não quer dizer que ela vai ser 100% o que você imaginou. Às vezes as mulheres falam assim, eu quero engravidar ano que vem. Vou tirar meu anticoncepcional agora. Se você tirar agora, pode ser que seja mês que vem. Então, assim, não tem como a gente afirmar. Tem como eu garantir que vai ser em um mês? Sim. Não, mas tenha uma janela de oportunidade para as coisas que você quer viver na sua vida. Uma programação mínima. Isso, porque a gente não vai seguir o script perfeito do que a gente pensou, né? Mas a gente precisa pelo menos se organizar. Perfeito. Gente, eu aprendi demais aqui com a doutora Raquel. Espero que vocês também tenham aprendido. E, inclusive, hoje a gente tem uma novidade aqui no canal. A nossa nova parceira, a Amália Oficial, que me veste hoje. Vocês sempre perguntam de onde que eu arrumo meus looks. Eu lá atendendo o consultório, todo mundo pergunta. Gente, é tudo da Amália Oficial. Vocês podem seguir lá no Instagram, é @AmáliaOficial. E ela vai estar aqui com a gente em alguns episódios, vocês podem acompanhar. E um outro ponto importante, doutora, é lembrar que, saúde da mulher, então, não é só fazer preventivo e mamografia. É também isso. Mas cuidar de todo esse contexto da menopausa, não é isso? Exatamente. Todos os contextos da vida da mulher mesmo, né? É uma organização. Com que idade que eu devo levar minha filha a primeira vez no ginecologista? A fase ideal, antes dela menstruar, para que ela tenha um acompanhamento linear. É isso que a gente fala, o acompanhamento regular faz toda a diferença na vida dessa pessoa. Inclusive no climatério, porque o climatério não é uma fase fácil. É uma fase com muitas mudanças, muitos sintomas, muitas queixas das mulheres. Às vezes muda, o relacionamento acaba porque a paciente está, às vezes, irritada, nervosa, não tem libido. Então, são vários fatores que a gente pode agir, intervir e ajudar para que essa pessoa tenha uma vida feliz e saudável. Bem, gente, eu imagino que tenha ficado muito claro para vocês que a menopausa, ela não precisa ser tão difícil e vai envolver cuidados médicos e não médicos de vários profissionais. E eu já sei que você está pesquisando a doutora Raquel para marcar com ela, que é uma ginecologista maravilhosa. E para quem não sabe, gente, a doutora Raquel, ela está abrindo um empreendimento aqui em Betim, que vai inaugurar em breve. E tanto ela quanto eu, nós somos daqui, atuamos aqui em Betim. Então, estou muito feliz e orgulhosa de contar para vocês que agora a gente tem um novo espaço, que é o espaço da doutora Raquel, que ela criou, que ela idealizou para os cuidados de saúde da mulher. Olha que maravilhoso, gente, na nossa cidade aqui em Betim. Então, Raquel, conta pra gente sobre esse seu novo espaço que vai inaugurar, o que a gente vai ter, quais profissionais, conta pra nós. Então, estou inaugurando em Betim agora a partir de outubro. A clínica chama Femis Pés. É uma clínica pensada na saúde da mulher. Igual eu falei, é muito importante que seja uma equipe multidisciplinar.
E é isso que eu quero trazer para as minhas pacientes. Não adianta você ir no ginecologista e não ter um fisioterapeuta que vai te acompanhar, não ter um psicólogo, nutricionista, né? A mulher, por exemplo, que quer gestar, que está pensando em viver a gravidez ou que está grávida já, uma consultora de amamentação, os exames dela, os ultrassons são muito importantes, que sejam feitos com qualidade, né, por um profissional capacitado. Então, pensando nisso, estamos inaugurando a FEME. A partir de outubro, já, agenda aberta. E lá vamos contar com diversos profissionais, entre ginecologista, pediatra, mastologista, dermato, consultora de amamentação, fisioterapeuta pélvico, nutricionista, psicóloga, tudo, e ultrassom, tudo pensando na saúde da mulher, que seja um cuidado global, que seja um cuidado multidisciplinar, para que a gente consiga resolver e solucionar cada vez mais os problemas das mulheres. Siga a gente nas redes sociais, o meu perfil é doutora Raquel Gontijo, e o perfil da FEME é FEMESPES. Vamos deixar as logos aí para vocês. Mandem as dúvidas que ficarem desse tema. Podem perguntar sobre o climatério. A gente vai responder vocês, né? As dúvidas que vocês tiverem. E a gente tem vários assuntos para a gente tratar. Tem diversas áreas para a gente conversar. E aí estamos à disposição. Então, gente, só vocês irem lá no perfil da FEME, tem todos os links, os contatos para agendar a sua primeira consulta, sua avaliação, independente da fase da vida, né, doutora? Exatamente. Se é uma pré-adolescente que quer receber as primeiras orientações, uma mulher que vai para o seu preventivo ou para sua mamografia, e a mulher da menopausa, qualquer público feminino não tem restrição dessa questão de idade, né? Sem restrição de idade, desde crianças a processo, né, do climatério, envelhecimento, não tem idade máxima de atendimento. É um local acessível, tá? Então, é importante que as mulheres saibam que elas têm esse espaço agora, mulheres de Betim e região, para que elas sejam acolhidas e cuidadas em cada fase da sua vida. Ai, maravilhoso, gente. Eu fiquei super animada com essa nova proposta em Betim e tenho certeza que meus pacientes estarão muito felizes sendo cuidados por você também. E, pessoal, para você que ficou até aqui, que aprendeu muito, curte o nosso vídeo, deixa seu comentário. O seu apoio é fundamental. Você que está aí sempre pedindo para a gente fazer conteúdo bacana, que seja baseado na ciência, que seja um conteúdo de qualidade para você usar no seu dia a dia, a hora chegou. Então, apoie a gente, não deixa de trazer a sua experiência, a gente lê tudo que vocês mandam e já chegaram histórias maravilhosas que a gente adorou conhecer. E para você que caiu aqui de paraquedas e não me conhece, o meu nome é Bruna dos Santos, eu sou médica, atuo na cidade de Betim, promovo cuidados clínicos de saúde, preventivos em saúde, para a gente prevenir doenças. Mas se você já tem algum problema de saúde, eu vou cuidar dele também. E com foco em um envelhecimento bem-sucedido. E quando eu falo isso, o povo pergunta, Bruna, o que é um envelhecimento bem-sucedido? É de dinheiro que nós estamos falando? Bom, também. Mas não é só isso, não. É pensando em duas coisas que a gente tem que ter. Autonomia, que é a capacidade de tomar decisões, e independência, que é você ir lá e executar as suas decisões. Não é isso que a gente precisa para uma terceira idade? Conseguir fazer tudo que a gente ama? Então vem comigo, o meu @ é doutora Bruna dos Santos em todas as redes, acompanhe o meu conteúdo e um abraço para todo mundo.